milagre, assim, em toda alma havia temor. Temor é respeito. Então eles respeitavam a figura do apóstolo, eles tinham cuidado com a doutrina, eles procuravam ser zelosos. E aqui na mesma frase, aqui a palavra kai, que a gente traduz como e no grego, quer dizer que essa segunda coisa aqui tem a ver com a primeira. Então, assim, em toda alma havia temor. Consequência, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Como se o fato desses 3.000 terem temor, o fato desses 3.000 terem na sua alma respeito, acontecia maravilhas ali. Né? A palavra cai quer dizer e, no sentido de juntar essa primeira parte com a segunda. Agora, versículo 44, olha só, na Bíblia, quando se fala duas coisas repetidas, não é erro. Né? Nós temos aqui professor, né? Mas não é erro. Na Bíblia é importância. A gente acabou de ler no versículo 42 da comunhão. E olha o que diz na 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Novamente está falando da comunhão. Por quê? Porque a comunhão é importante. Então não tem essa história assim, não, eu já fiz minha parte, eu fui no culto lá, eu fui no culto de ceia, paguei o meu dízimo, paguei minha mensalidade, tá tudo certo. Não é isso que é ser igreja. Ser igreja é ter comunhão. E aqui da contribuição, olha só, o pessoal diz assim, o dízimo é do Antigo Testamento, gente. O dízimo é do Antigo Testamento. Gente, não queiram o padrão do Novo. Olha qual é o padrão do Novo. Vendiam suas... Porque no Antigo Testamento é o dízimo. O que é o dízimo? 10% do que tu ganha, tu separa, né? Se tu ganha R$1.000, R$100, tu leva para a obra do templo. Só que olha o que aconteceu. Isso não era no templo que acontecia, gente. Era na igreja. Que as pessoas dizem assim, não precisa contribuir porque nós não temos, não existe mais o templo. O templo é cada um de nós. Mas aqui está falando o que eles faziam. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as necessidades de cada um. Com todos quem? Com os outros que ouviram a pregação? Não. Com as necessidades da igreja, desses 3.000. Certo? Então, assim, a contribuição é um sinal de que tu é comprometido com a igreja. Faz parte. Né? Então, assim, às vezes a pessoa acha tão difícil. Claro, a palavra de Deus diz que a gente deve, né, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, se não me engano, né, que a gente deve contribuir de acordo com o nosso coração. Por quê? É o Espírito Santo que vai dizer quanto a gente vai contribuir. Mas olha como eles eram sensíveis ao Espírito Santo, a ponto de, por exemplo, vendiam suas propriedades. Vamos supor assim, vou explicar o que é vendiam suas propriedades. É normal a gente pensar, eu tenho 3 casacos, vou dar um casaco para aquele que não tem nenhum. Isso a gente consegue fazer hoje. Mas eu vou dizer o que os verdadeiros cristãos do século I faziam. Eles tinham 3 barcos, eles ficavam com um barco e davam 2 para 2 famílias que não tinham barco. Eles tinham 2 casas, eles ficavam com uma casa para a família e entregavam a casa para outra família que não tinha casa. Era isso que eles faziam. Era isso que eles faziam. Eles cuidavam uns dos outros. Né? Não é assim, eu não tenho nada, vou dar tudo que eu só tenho os R$50 para pagar a taxa de água e luz e vou dar esses R$50 para o pastor que tem 150 fazendas. Não era isso que acontecia. Ninguém acumulava nada. Mas não existia falta de nada, porque aquele que tinha mais cuidava do que tinha menos. E ninguém ficava sem nada. Jesus nunca disse, quem tem, nem João Batista nunca disse, se tu tem 2 túnicas, se tu tem uma túnica, fica pelado e dá a tua única túnica para aquele que tem 10. Jesus nunca falou isso, João Batista nunca falou isso. Jesus falou, se tu tem 2 túnicas, dê uma para aquele que não tem nenhuma. Não é para tirar a tua túnica. A tua tu vai ficar, mas aquele tá pior do que tu. Então tu vai dar aquela tua túnica reserva, tu vai dar para aquele que não tem nenhuma. Ele não tá, jamais Deus vai pedir de nós algo que vai ser contra
E isso não acontecia naquele tempo. Mas eles entendiam tanto, eles tinham uma comunhão tão importante que eles se ajudavam uns aos outros. Oi. O 44 aqui na minha versão diz assim: eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a necessidade. Uhum. E daí é mais fácil ainda, né? Porque se tu tem uma casa, daí tu consegue vender, né? Sim. E parte do dinheiro para quem precisa. Isso, daí a pessoa sabe se vai comprar comida, se vai comprar roupa, se vai dar entrada numa casa, né? Se vai pagar um aluguel, né? Olha aqui, ó, versículo 46, eu acabei de falar isso. Perseverando, lembram-se que quando tem repetição é importante? Já não foi falado lá em 42 que eles perseveravam na oração, nas orações? Versículo 46, perseveravam unânimes, ou seja, todos juntos, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de oração. Todos os dias eles iam no templo orar. Eles não faziam culto todos os dias no templo, mas eles iam juntos, né, e iam para o templo fazer uma oração. Até quando eles fizeram isso? Até serem proibidos de ir para o templo. Daí eles tiveram que fazer isso nas casas. E depois, 400 anos depois, voltaram a fazer isso em templos oficiais, né? Louvando a Deus, primeiro ponto, louvando a Deus. A outra coisa, eles comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Não tinha esse negócio assim, é melhor, é pior, eu não gosto disso. Não, com singeleza de coração. Mas aqui, ó, 47, louvando a Deus. A gente precisa, louvar é agradecer, louvar é elogiar, louvar é reconhecer. Quando a gente se encontra, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas a principal delas é louvar. E não louvar só cantando, louvar dando testemunho, louvar falando. E por causa disso, como eles estavam sempre alegres, como eles tinham um coração singelo, como eles demonstravam união, como eles se demonstravam um apoiar os outros, esse testemunho deles fazia com que eles caíssem na graça de todo o povo. Eles não eram vistos como os crentes chatos. Eles não eram vistos como os crentes chatos que apontam o dedo. Eles atraíam as pessoas para perto deles. As pessoas gostavam de ficar perto deles, porque eles não estavam apontando o dedo para dizer, né, evangelho quer dizer boa notícia. Eu vou te evangelizar, eu vou te dar uma boa notícia. Tudo que tu fez está errado, tu vai para o inferno e tu é amaldiçoado. Que boa notícia é essa? Não é isso. Mas hoje em dia, muitas vezes, as pessoas olham para nós, cristãos, evangélicos, e pensam isso. Que a gente vai roubar o dinheiro, que a gente vai apontar o dedo, que a gente vai ficar acusando uns aos outros. A gente não está caindo nas graças do povo, gente. Mas a gente é chamado para cair nas graças do povo. E aí sim, com esse testemunho, Deus vendo nós, porque não precisa ter 120, não precisa ter nem sequer 11, mas que sejam 2 ou 3 que se reúnem com esse propósito, de louvar a Deus não apenas com canções, mas louvar a Deus com testemunho, louvar a Deus pela obediência, a ponto de cair na graça do povo. E Deus vai olhar para nós e vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos, assim como tem acrescentado, né, Fernando? Tem acrescentado aqueles que estão sendo salvos. Mas a gente precisa ter esse... Então, assim, o que a gente aprende com esses versículos? Primeiro, a gente precisa ter compromisso com a palavra que a gente ouve. Ouviram, se batizaram. Segundo, a gente tem que ser perseverante na doutrina, na comunhão, na oração. E terceiro, a gente precisa dar bom testemunho, para que a gente caia na graça do povo, para que o povo veja que é um ambiente bom de se estar. E no momento que isso acontecer, Deus vai dizer, olha, a Manancial é um lugar para onde eu posso mandar meus filhos. E nós vamos começar a ser sinalizados. E Deus vai nos colocar em situações em que a gente vai poder convidar as pessoas para virem estar em comunhão conosco. E elas vão aceitar porque eles vão ver que é uma coisa boa. Amém? Amém. Que a gente possa compartilhar o que Deus nos deu através desse texto com as demais pessoas e fazer com o que está no versículo 41. Ouvimos? Então nos comprometemos. Amém? Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, a Tua palavra foi ministrada. Eu peço, Senhor meu Deus, que a gente possa colocar em prática.
de fato e verdade, Senhor meu Deus, que a gente possa perseverar, que a gente possa assumir compromisso com aquela palavra que recebemos e nos tornarmos uma igreja viva, que caia na graça do